Muito obrigada. Valeu, obrigado, Redina. Passo, então, em seguida, a palavra para a irmã Letícia Aparecida Rocha, representante da Comissão Pastoral da Terra de Montes Claros. Bom dia a todos. Eu estou aqui pela Comissão Pastoral da Terra, eu trabalho com o setor de documentação, o caderno de conflitos no campo, que anualmente a Comissão Pastoral, a nível nacional, publica, trazendo os dados dos conflitos no campo. E aí, quando eu olho para essa plenária aqui, eu queria lembrar que somos uma diversidade sensível com a causa da terra, né? Olha aqui o Quilombo do Brejo, o Quilombo de Caraíbas, Croatá, os pescadores lá e coletadores do Baru, lá de Barra do Pacuí, os geraizeiros, os pescadores de Canabrava, outros e tantos camponeses e camponesas, né? Então, bom dia para todos nós que somos sensíveis com essa causa. E eu quero fazer a minha fala a partir desses dados que a gente coleta, entendendo que é um importante serviço para a sociedade brasileira, mas, de modo especial, para esta diversidade que está na luta pela defesa da Mãe Terra. Dá licença que eu vou dar uma lida, porque tem alguns números que eu quero trazer aqui. Tentei colocar em uma página esse caderno aqui. Desde 1985, a CPT incluiu no seu serviço pastoral aos pobres da terra o compromisso ético de comunicar em número os conflitos no campo, os quais são frutos da negação do acesso à terra e junto com um conjunto de outras necessidades básicas do ser humano, como a identidade, a memória e a soberania alimentar, que estão imbricadas neste bem comum que é a terra, e que em nosso país se encontra concentrado nas mãos de um pouco a explorar o seu valor de troca como mercadoria. Temos também o compromisso profético de denunciar que, por trás dos números, há o drama social de inúmeras famílias vilipendiadas em seus direitos como cidadãs brasileiras, e que, nos conflitos registrados, está, por um lado, a manutenção da violência no campo para a perpetuação do arcaico modelo vigente de concentração fundiária e usos dos bens comuns como commodity. E, por outro lado, está a luta de uma grande minoria dos pobres, povos da terra, na luta pelo cuidado da casa comum. Infelizmente, a defesa da Mãe Terra e dos seus povos é motivo de violência e de martírio em nossa América. Em 2017, na Colômbia foram matadas 32 pessoas militantes pela defesa da terra, 15 no México e 71 pessoas no Brasil. No Brasil, os conflitos no campo se avolumaram. E este avultamento ele está baseado na ruptura política de desconstrução dos caros princípios democráticos construídos em 1988. As ocorrências de conflitos por terra, em 2016 e 2017, que representam esse cenário de ruptura com a democracia no Brasil, são as mais elevadas desde quando a CPT começou a fazer o trabalho em 1985. Foram 1.079 ocorrências. Em 2017 foram 989 ocorrências. E em 2016, 1.079. Números que nunca foram atingidos nos últimos 30 anos. Nesse período de ruptura, há um aumento de 10,1% na média anual em relação à década de 2005 a 2014. Até 2014, o número vinha registrando quedas sucessivas, de 2011 a 2014. Percebia que os conflitos estavam diminuindo, com a redução chegando até a 12,4%. Mas, a partir de 2015, já no período de ruptura política, se inicia uma nova escalada de conflitos,
o crescimento entre 2014 e 2017 é para 16,5%. O número de 71 assassinatos em 2017 volta a se aproximar do ano de 2003, em que se registrou 73 assassinatos no campo. Em 2017, os assassinatos, além do caráter seletivo contra lideranças, a violência se fez sentir, levando pânico e terror aos grupos sociais em situação de subalternização, com massacres caracterizados por esquartejamentos, queimaduras de corpos e casas, decapitações e tiros de pistola. Desde 1985, foram contabilizados pela CPT em todo o país 46 massacres, sendo 5 somente no ano de 2017. Ou seja, mais de 10% em um ano. Em todos os 5 casos de massacre ocorridos em 2017, os conflitos por terra e território estão presentes. Em Colniza, no Mato Grosso, Vilhena, em Rondônia, Lençóis, em Bahia, Canutama, no Amazonas, e em Pau d'Arco, no Pará. Os 31 assassinatos foram praticados contra comunidades que estavam em luta por um pedaço de terra, e pelo menos em 3 casos, eles já estavam na eminência de ver a sua situação, o seu conflito resolvido em favor deles. E por isso aí entra o massacre. Os números de massacre próximos aos de 2017 foram registrados somente em 1985, com 10 casos, e em 1987, com 6 casos. Juntando os dois, os 16 casos, o número de mortes não ultrapassou os 5 massacres deste ano, que foram 31 mortes só dentro dos massacres. E um elemento que nos chamou a atenção, que o professor Carlos Walter tem conversado com a gente, é que a época que iniciou os massacres mais fortes registrados no Brasil era período da construção da nossa Constituição. E este ano de 2007, que eles avolumam, é o período de desconstrução da nossa Constituição. Os massacres são sempre respostas de luta contra os direitos, contra a luta de direito dos povos do campo. As análises dos números de violência indicam que os anos em que ocorreu, já falei, não precisa. No ano de 2017, foram assassinados em conflitos no campo 71 pessoas, e este número é o maior da década dos 10 últimos anos. O último ano com um número tão expressivo havia sido 2003, como a gente já havia falado, e o crescimento dos assassinatos acompanha uma tendência que iniciou em 2015, período da ruptura política, com 50 mortes em 2015, 61 mortes em 2016, para 2017, 71 mortes. No ano de 2017, as populações tradicionais aqui representadas, indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, extrativistas, seringueiros, camponeses de fundo de pasto, geraizeiros e poceiros, se destacaram com 69% das ocorrências de expulsão ou tentativa de expulsão. Os outros 31% correspondem a sem terras e assentados. Enfim, estes dilemas, situação de violência de direitos básicos, se quantificam. Lembrando que, por trás dos números, há dramas sociais de muitas famílias. Se quantificam em 1.431 conflitos registrados no ano de 2017, sendo 1.168 por terra, 66 por questões de trabalho e 197 por água, envolvendo 708.520 pessoas, tendo 71 vidas ceifadas. Em Minas Gerais,
o primeiro estado minerador do país, com o segundo maior número de manifestações em 2017 e o terceiro maior número de participantes dessas manifestações em 2017. Das 73 manifestações nesse estado, 43, correspondendo a 58,9%, foram em Minas Gerais e reuniram um total de 22.750 pessoas. E aqui está a matéria básica, propósito desta audiência, que é a situação de violência no campo na região do norte de Minas. Entendemos que, frente ao cenário atual de acirramento dos conflitos nesta região, providências cabíveis devem ser tomadas a fim de evitarmos a contabilização de massacres futuros. Queríamos nós aqui, todos os cidadãos brasileiros, voltarmos no tempo e então pudéssemos, ainda aqui, estar escutando, sendo cobrados soluções por todos os companheiros que tiveram as suas vidas ceifadas em 2017, principalmente os vítimas dos massacres, 31 pessoas. Nesse sentido, é que nesta audiência viemos cobrar uma força-tarefa no combate à violência no campo na região do norte de Minas, de modo a evitarmos massacres futuros. O sentimento de estar acima da lei, frente à morosidade na averiguação das denúncias, tem lastreado os conflitos no norte de Minas. Dos 10 assassinatos referentes aos conflitos no campo, nos últimos 10 anos, em Minas Gerais, 3 aconteceram na região do norte de Minas. Em 2017, dos 61 conflitos por terra do Estado, 27,8% ocorreram na região do norte de Minas. Das tentativas de assassinato registradas em 2017, dos 9 casos, 5 aconteceram na região do norte de Minas, correspondendo a 55,5% dos casos de tentativas de assassinato. Dos casos de ocorrência de trabalho escravo, 42,8% aconteceram no norte de Minas. Das 2.716 pessoas resgatadas do trabalho escravo, naturalizados ou residentes em Minas Gerais, do ano de 2003 a 2017, 38,73%, correspondendo a 1.052 pessoas, são do norte de Minas. No programa de proteção, criado para possibilitar e garantir a proteção dos defensores dos direitos humanos, instituído pelo Decreto 6.044 de 2007, das 67 pessoas incluídas no programa no estado de Minas Gerais, 51 dos defensores são do norte de Minas. E isso se nós formos analisar o caso de Canabrava, que depois de 4 despejos seguidos, em que o despejo foi utilizado aparato da própria fazenda, e por isso, quando o Estado descobre que está suspenso, vai lá e continua, porque todo o instrumento era deles, eles executam. A comunidade fica acampada na Ilha da Esperança. Depois, lá, continuamente sendo ameaçados com tiros pelos pistoleiros. E, num belo dia, algum técnico do programa testemunha os tiros. Eles decidiram que não era só algumas lideranças de Canabrava que teriam que ser incluídas no programa, mas as 35 famílias. E, por isso, o número de defensores dentro do programa do Estado de Minas Gerais ultrapassa todo o Estado. E se for avaliarmos quantas pessoas tem cada família, podemos afirmar que ultrapassa também o do país. Considerando que nem todas as famílias têm apenas 3 ou 4, às vezes a mais, às vezes menos. Os fatos recentes ocorridos na região mostram uma situação grave de violação. E nos tem preocupado que, nos últimos tempos, presenciamos, além dos casos relatados aqui, uma organização
dessa pequena minoria que concentra a terra nas mãos. Inicialmente se apresentaram como o Movimento Paz no Campo e atualmente mudaram de nome para o Movimento de Segurança no Campo. A segurança no campo é questão pública ou é de uma pequena minoria de concentradora da terra? Então, a nossa preocupação com esses dados, para além desses dados, a gente sabe que é muito grande a fala de que em todo o país há estes problemas, é que a gente possa se antever, não adianta depois virmos chorarmos as mortes aqui. Que a gente possa se antever a esses problemas e, com a força de tarefa, podermos anteceder a um possível massacre no norte de Minas. Obrigada. A gente que agradece a irmã Letícia.